A advogada Ana Lúcia Guiaia me entrevistar a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bom dia, doutora. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Bom dia, Advocacia Sergipana. É uma honra e uma alegria sempre estar aqui com você. Ana, você esteve aqui, digamos assim, na pré-campanha e agora nessa reta final de inscrições de chapas aí para a OAB. O que é que avançamos de lá para cá? Olha, o que nós avançamos é uma conversa mais direta, né, com a advocacia, que a gente começa, né, a partir da publicação do edital. A gente começa a conversar com a advocacia já falando de eleição, falando de composição de chapa, falando de propostas, ouvindo o que a advocacia está pensando, está analisando de todo o contexto sobre a nossa instituição, sobre a gestão e como um todo, tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia do exercício da advocacia. Então o avanço dá nessa linha, né, de atuação. O grupo de oposição, digamos assim, ou os grupos de oposição, tem dialogado na formação de uma única chapa ou a tendência é que haja mais de uma chapa aí concorrendo? Sim, temos dialogado, sim, porque o mais importante é pensar o que é o melhor para a advocacia. Esse é um momento que nós temos que pensar na advocacia, no fortalecimento da advocacia. Nós devemos deixar interesses pessoais de lado, nós devemos deixar desavenças de lado e buscar essa construção. É uma construção coletiva, é aquilo que eu sempre falo, de uma união para o fortalecimento da nossa classe. Com quais dos nomes você tem dialogado ou pode avançar, digamos assim, para até sexta-feira trazer algum anúncio assim que mude um pouco essa conjuntura do jogo? Olha, o diálogo tem sido intenso, né? Nós vínhamos dialogando, por exemplo, com a doutora Andréa Leite, mas que já tomou o posicionamento dela. A gente está dialogando um diálogo maior que nessa caminhada que eu digo que assim, com quem mais eu converso, com quem mais eu interajo, é com o doutor Aurélio Belém, né? Nós temos avançado em vários pontos, em várias conversas. Doutor Aurélio, inclusive, que escreveu um artigo, né, já mostrando, né, esse momento de uma construção em torno, né, de um nome, de uma mulher, de uma candidatura, de uma advogada. Isso para a gente, né, é um avanço, né, de termos, que é uma liderança, né, e a gente vem nesse ponto, duas lideranças que se encontram, que conversam e que interagem e que estamos conversando. Tenho conversado também com o grupo da doutora Daniele Ferreira também. Então, assim, a gente tem avançado bastante. Estamos entrevistando a doutora Ana Lúcia Guiaia aqui no Jornal da Fã, na pauta eleições da OAB. Eleições que acontecem no mês de novembro, não é isso, doutora? Exatamente, 19 de novembro. O limite é agora dia 18, na próxima sexta-feira, é o último dia para inscrição da chapa. É um tempo curto, diga-se de passagem, porque o edital foi publicado apenas no dia 4 de outubro, onde aí a gente conheceu as regras, como é que o perfil dos participantes, e aí é onde a gente começa essa construção. Mas o espaço curto, mas tudo fluindo bem, e vamos sim registrar a nossa chapa. Eu recordo que em eleições anteriores a discussão da paridade da formação da chapa estava sempre em pauta. Nessa eleição continua um pouco isso? É regra, não é regra? Como é que é isso? A paridade é regra. É regra e a gente precisa, né? Não é uma escolha política, digamos assim, não é uma escolha política, é uma regra desde a eleição de 2021. Isso foi uma grande conquista nossa, né? De uma luta que a gente, em 2020, nós travamos, né? Rodamos todas as seccionais do país, né? Um grupo de mulheres, o projeto Valentina Jugman, aonde a paridade ela foi não só nas seccionais, mas também no Conselho Federal. Então é regra, não se discute. E temos também que a paridade também na igualdade racial, que é algo que a gente também deve buscar essa luta para que a gente tenha também não só uma cota de 30%, mas buscar também trabalhar com a paridade também nesse aspecto, nesse ponto, que é um avanço também que a gente pensa e a gente está trabalhando para isso. Para quem não acompanha a OAB, porque é um universo voltado para vocês da advocacia, né? E aí nós temos ouvintes que estão nos acompanhando, que não são advogados, para que eles entendam como é que se dá essa eleição, essa composição de chapa para a disputa. O que é que forma uma chapa que disputa a OAB? Olha, hoje a chapa ela é formada por 106 líderes
né, advogados e advogadas. 106? São 106 componentes para a chapa. Mas na construção, na condução da nossa ordem, nós precisamos de mais braços. É aí onde a gente tem a composição da ESA, onde a gente tem a composição das comissões, que são as comissões que realmente impulsionam, né, toda a função social da nossa ordem. Então, isso também é participação efetiva, mas para a composição da chapa são 106 membros. São 90 membros que compõem o Conselho Estadual, 45 membros titulares, 45 membros suplentes. Dentro desses 90 membros, 5 vão compor a diretoria, que é composto da presidência, vice-presidência, secretaria-geral, secretaria adjunta e tesouraria, e a composição da Caixa de Assistência, que é o braço social da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o que cuida do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, dos benefícios que nós devemos ter de volta com a nossa anuidade. E aí são 10. Então, daí forma, né? E 6 que vão compor o Conselho Federal. Nosso Conselho Federal, que também deve ser paritário também. Então, são 3 titulares e 3 suplentes. E aí formamos 106 membros. E aí depois a gente vai nessa construção, né, da diretoria da ESA, coordenadoria que é a Escola Superior da Advocacia, né, que ela é composta por membros, por diretores, por coordenadores. E assim a advocacia ela passa a trabalhar. E qual o interesse da sociedade? Não é o interesse só da sociedade, porque é papel preponderante também da nossa ordem, que é a defesa intransigente do exercício da nossa advocacia, mas ela também tem a sua função precípua, que é cuidar da sociedade. Esse é o nosso papel. Nós somos o 4º poder do país e nós devemos cuidar. Nosso juramento está ali, a gente de cuidar dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito, todas essas ações de cidadania. A ordem é o órgão para chegar junto e proteger a sociedade nessa defesa também. O Carlinhos de Campo do Brito diz aqui: pergunte por que a obrigatoriedade do advogado votar se não for paga uma multa altíssima. Meu filho foi vítima desse processo onde a OAB não liga para os advogados do interior. É o Carlinhos do Campo do Brito. Olha, essa obrigatoriedade realmente é algo que está no nosso estatuto, né? É importante que nós, advogados e advogadas, participe desse processo, porque é a escolha dos dirigentes que vai compor durante 3 anos, vai gerir a condução da nossa atividade. Agora, essa multa eu acho que é passível, vamos se discutir, é algo que pode se ver, mas está dentro do processo, é o processo eleitoral como um todo, né? Inclusive em nossas eleições gerais também existe essa. Por quê? Porque é o dever da gente participar. E ele fala também da questão do interior. Esse é um papel que a gente, mais tarde também a gente vai discutir, não só a participação da advocacia, da OAB, no cuidar da advocacia, não é só do interior, é como um todo, mas nesse momento a gente ainda está em pré-campanha, né? Mas as propostas e conversar sobre isso, Carlinhos, a gente vai sim estar conversando, a gente vai estar dialogando e vai trazer nossas propostas para que tudo isso não exista. Porque a OAB é nossa, a Casa da Cidadania é da advocacia, é da sociedade. Então não pode haver distinções, não pode haver esse desequilíbrio, né, de ser uma OAB, não ser uma OAB de todos e ser uma OAB de poucos. Então esse é um ponto que nós vamos conversar, sim, com a advocacia e com a sociedade. Pela sua resposta, então, a próxima pergunta que estava aqui na minha cabeça, eu não posso lhe fazer, porque você não pode falar de propostas, é isso? Tem uma limitação, digamos assim, nesse período? Veja, Narciso, como eu te falei, né, na outra vez que eu vim, nós temos um provimento, né? Esse provimento, ele termina colocando uma mordaça, né? E principalmente no grupo, aquele grupo que ele discute a oposição à atual gestão. Então, é um dos pontos, não é que você não possa falar de suas propostas. A gente já dá um encaminhamento, porque quando a gente fala de unir toda a classe, dessa defesa intransigente, de voltar ao protagonismo da defesa social, que é a função social da nossa casa, nós já estamos dizendo que nossas propostas elas vêm permeadas nesses projetos e propósitos realmente efetivos para a advocacia. Então a gente não entra
muito, primeiro pelo provimento, e segundo, se a gente disser o que a gente quer de melhor para a nossa classe, pode ser que se copie, né? Tem isso também, Não, mas é isso, né? De repente pode ter um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Imagine-se tomando um café na varanda com vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da Construtora Sela. Essa é a vida no Arbo Residência, com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos. Você pode escolher por aconchegantes plantas com 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. Diante desse diálogo, digamos assim, com as diversas forças e nomes aí da oposição, o que é que Ana tem oferecido ou como é que Ana tem se colocado para ser, de repente, a escolhida da união da oposição? Olha, Ana, quem conhece Ana sabe que Ana é de união, né? Isso é fato, eu sou uma pessoa isso está no meu DNA. A união é o que leva realmente a uma construção coletiva. Ninguém consegue andar sozinho, ninguém consegue construir nada sozinho. Nós precisamos sempre dessa união. O que eu busco dentro dessa união é o compromisso com a advocacia, é o resgate do respeito. Respeitar a advocacia, respeitar a nossa ordem, porque uma ordem respeitada é uma advocacia forte. Então a gente trabalha com esses projetos e com essas convergências de ideias e de propostas. Esses propósitos é o que são colocados na mesa. Aí você pode me perguntar, quando você me coloca, o que é que Ana coloca? Ana coloca a força dessa voz, que é uma voz que realmente ela conhece tanto a militância, né, da advocacia balcão, como ela conhece também o sistema. Então, quando a gente coloca esses dois pilares para defender a nossa classe e embasado numa coragem, numa força, numa determinação, num propósito de compromisso de palavra, não há por que as pessoas não acreditarem nesse projeto, porque é um projeto que nasce com esse compromisso. Me diz uma coisa, dentro dessa discussão eu ouço falar muito nos bastidores que além da eleição da ordem, se discute muito dentro dos acordos e das alianças que estão sendo feitas a questão do quinto que a OAB terá como representação. Seu nome já foi vinculado, inclusive, para a disputa dessa vaga. Na última entrevista que você me concedeu, você me disse aqui que era candidata a presidente da OAB. Exato. Estamos na quarta-feira, até sexta, tem alguma mudança? Não tem mudança, não tem. Ana é candidata, vai ser candidata, vai registrar sua chapa como candidata à presidência da ordem para que possa resgatar o respeito à nossa ordem. Respeito é fundamental. Então, Ana não é candidata ao quinto constitucional. O quinto constitucional é, dentro das nossas atividades, do assento que a ordem tem. Então, isso é algo que precisa realmente se pensar, se discutir, mas nesse momento o que se discute é a eleição da ordem. Nós temos vários nomes que vão se colocar à disposição da advocacia e é muito importante, Narciso, que a gente veja isso, para que não se utilize isso, inclusive, por exemplo, se fala de se mudar, né, de se mudar o critério da eleição, da escolha do quinto. Então é muito importante que nós, advogados e advogadas, estejamos atentos para que isso não seja alguma proposta para que não se tenha, a advocacia não seja ouvida, porque ultimamente o que a gente vê é que a advocacia não é ouvida. É por isso que a gente diz, esse respeito é essencial. Ouvir a advocacia escolher a sua voz para o quinto constitucional. Isso é imprescindível. Mas nesse momento o que nós discutimos são os projetos, as propostas que vêm a resgatar esse respeito pela nossa ordem e, consequentemente, o fortalecimento da nossa advocacia como um todo. Volto a repetir, nós não podemos ter distinção. E há algum diálogo com esses nomes que estão colocados aí para a disputa do quinto, que de repente possam migrar em torno de Ana Lúcia? Veja, o que nós temos, nós temos alguns colegas que já se colocam como candidatos ao quinto. Nós temos outros colegas que estão vendo essa possibilidade. É como eu digo, hoje a união é em torno da advocacia e da eleição da ordem, certo? Os nomes
que vários nomes que têm nomes excelentes, inclusive, eles também vêm conversar conosco e são também apoiadores do nome de Ana. Por quê? Porque nós caminhamos, né, nesse propósito da advocacia. Então, quanto advogado, todos eles, antes de serem candidatos ao quinto, eles são advogados e advogadas. Então, a gente está conversando sobre advocacia e, consequentemente, lá na frente, a gente vai sim montar o nosso time e conversar com a advocacia para que a gente possa dialogar com todos os candidatos ao quinto constitucional. Isso é muito importante. O diálogo com a advocacia é fundamental. Me diz uma coisa, Ana. Nós temos uma entrevista ontem com a professora Clara, que pediu para cancelar. Aurélio vinha hoje também, pediu para adiar para sexta-feira. O que é que está acontecendo aí nos bastidores? Está todo mundo adiando entrevista. Só a Ana que teve coragem de vir aqui. Está assumindo publicamente que vai registrar a chau. É que eu estou gravando, viu? Não, tá gravado pode gravar, isso, viu, bom? Pode gravar, porque uma das essências de Ana é a palavra, é o compromisso da palavra. Não volta atrás. Não. Você não é igual a foguete de Elon Musk, não, para dar ré. Não. Meu foguete não anda para trás. Meu foguete anda para frente, alicerçada numa fé e na palavra. Me soprou que a professora Clara tem conversado com a Ana para compor chapa, se de repente a vice aí, ou o secretário-geral, enfim. Procede ou não? Não, veja, esse avanço, como eu disse a você, de conversas tem, mas, por exemplo, querer tirar a Ana, aonde hoje grande parte da advocacia sergipana quer ver a sua voz, quer ver ela sentada... Não digo você sair não, a professora Clara aderir à sua chapa. Ah, tá, desculpe. Veja, é assim, há conversas, mas assim, de aderir, de adesão, não, entendeu? Há conversas com integrantes... Mas, assim, da professora Clara ainda não houve, assim, esse avanço, não. Certo? Mas... Então, a tendência é que nós tenhamos 3 chapas. Não acredito que nós tenhamos 3 chapas. É importante se pensar e dizer, e é isso que é muito importante colocar, né? Não dizer que são 3 chapas. Nós temos outros colegas, inclusive com legitimidade, com representatividade, que estão conversando e que estão dialogando com a advocacia para que também registre suas chapas. Então é importante que a gente veja isso. Não dá para que a gente possa trazer, já querer fazer uma polarização de 3 chapas e não discutindo esses colegas, que inclusive nós estamos conversando. É muito importante ver isso. Então pode ser 3 chapas, pode ser 2 chapas, pode ser 4 chapas, pode ser 5 chapas. A gente não pode desprezar, não reconhecer que nós temos grandes lideranças que estão caminhando. Mas diga. Me diga uma coisa, a professora Clara, quando lançou a chapa dela em um evento, acabou lançando também aí um vídeo com denúncias contra a atual gestão. A atual gestão diz que são fake news, foi parar na justiça, enfim. Como é que você se posiciona diante daquilo que a professora Clara disse que encontrou de suspeitas na atual gestão? Olha, é importante colocar isso e você colocar, né, que foi realmente a pré-candidata, né, que fez essa denúncia, né, com base no portal da transparência, uma denúncia que ela não foi, que ela veio, traz informações, né, mas sem análise de documento, e uma gestão que vem e diz que é fake news, mas não traz os documentos para que se possa comprovar tudo isso. Então, existe a denúncia, que não foi analisado os documentos, porque, né, e existe a gestão que não traz, porque se eu digo que algo não está correto, e eu vou me defender e dizer que está certo, eu tenho que trazer a prova para mostrar isso. Então, o que é que eu vejo diante de tudo isso? Houve uma denúncia e há também um posicionamento da gestão de que não há essas informações, não há essas pedaladas, não há esse desvio. Então, o que é que Ana, o seu movimento, vai fazer? Que já está providenciando, está sendo feito isso hoje. Precisa que a advocacia fique sabendo. Precisa que essa dúvida ela seja esclarecida. Então, como é que nós vamos conseguir isso? Fazendo um requerimento na nossa casa. A gente faz o requerimento, vai analisar e aí a gente vai se posicionar. Não podemos agora dizer que a denúncia ela está embasada, né, dentro do trabalho que foi feito, não analisamos esse trabalho, e também não podemos dizer que a gestão também é uma fake news, porque não trouxe essas informações. É importante que se traga essas informações. E aí é onde eu digo, o respeito à classe, o respeito à advocacia, o respeito à sociedade. Porque a nossa ordem, ela não pode não ter essa mácula. Nós não podemos, volto a dizer, nós advogados e advogadas somos os batoniers,
somos os responsáveis, indispensável à administração da justiça. Então, nossa casa não pode parar essas dúvidas e por isso nós vamos buscar. Ana, a gente tem um limite do horário eleitoral, temos aí 4 minutos para que você possa fazer suas considerações finais, mas antes de fazer as considerações finais, eu vou botar mais tempero aí nessa comida, nesse bolo. No último final de semana, na nossa coluna, nós publicamos algumas notas sobre essa questão da eleição da OAB. Nelas, logo o seu agrupamento reagiu, né? Você viu ali, já ligou para mim, disse, veja aí essa história, porque você disse que Ana teve origem lá no grupo de Henrique Clay, e aí fica parecendo que ela é a candidata de Henrique Clay, mas a candidata de Henrique Clay é clara, a candidata Fabiano Feitosa está no meio desse grupo, Fabiano Feitosa é o quinto, não é o quinto. Como é que vai se resolver isso? Que história é essa? Ana, é a candidata de Henrique Clay, não é a candidata de Henrique Clay? O que eu acho engraçado, eu achei interessante isso ao longo desse período, Henrique Clay sempre teve uma participação preponderante em outros pleitos. Nesse parece que ninguém está querendo muito figura dele por perto, não. Henrique Clay, sem nenhum tipo de preconceito. Assim, tomo como a sensação que eu tenho. Eu tomo até como surpresa, né? Os bastidores funcionam muito, né? Veja, hoje, Ana, eu respeito toda a história, né? Se colocar todos nós que estamos, né, hoje pleiteando, líderes na advocacia, todos nós viemos oriundos de um grupo que lá também, né, na caminhada se formou. Isso é fato, né? Hoje, por exemplo, o grupo da atual gestão é capitaneado por um líder que também foi nasceu com Henrique Clay, que é o Dr. Carlos Augusto. Sim. A gente não pode estar negando. Quando se começa a colocar, vem essas notinhas querendo, né, depreciar os colegas, os líderes que tiveram muita contribuição, né, para o fortalecimento da nossa ordem, isso nos deixa até meia que constrangida. Por quê? Constrangida que eu falo o seguinte, a quem interessa estar desidratando essas lideranças? Por quê? Né? Então, não é o papel que nós queremos. Dr. Henrique Clay, né, o ex-presidente Henrique Clay, é uma liderança. Todas as lideranças que passaram por nossa ordem, ela tem a sua importância e nós não podemos estar escondendo. Por que quer esconder esse passado? Mas Ana hoje, o que é que acontece? Ana se uniu um grupo de jovens advogados e advogadas. Ana hoje caminha com um grupo da advocacia e que qualquer apoio que venha para fortalecer nossa caminhada, ele é bem abraçado. Agora, não é porque o grupo de Henrique Clay, grupo de Carlos Augusto, a OAB não pode ter grupo. A OAB é da advocacia. Então, isso é que é importante. Não pode ser um dono de cá e um dono de lá. Isso não podemos permear, mas respeitando toda essa caminhada, porque nós não podemos esquecer o passado. Ninguém vive o presente sem envolver o seu passado e para construir o seu futuro. Então, isso precisa acabar dentro da ordem. Grupo A, grupo B. Ana, já tinha me perguntado qual o seu grupo. Meu grupo é da advocacia. Esse é o grupo. Um abraço, boa sorte. Obrigada, Narciso. Obrigada a todos os ouvintes, a advocacia sergipana, e dizer que nós vamos lutar pelo respeito da nossa ordem e que estamos já chegando e conversando com a advocacia para que possa conhecer todo o nosso projeto, toda a nossa estrutura, para que a gente possa realmente resgatar esse protagonismo e a função social e o fortalecimento da nossa classe, que é o mais importante. Respeite a palavra de ordem. Obrigado, doutora Ana Lúcia Aguiar, pela presença aqui. Obrigado a todos aqui, em nome de todos aqui, em nome da minha irmã Mana Cássia, que está aqui acompanhando. Obrigado a todos que acompanharam pelo YouTube, estão comentando aqui, mandaram perguntas. Vai chegar aí a época da gente fazer as entrevistas oficiais, digamos assim, com os candidatos, e a gente faz uma entrevista mais longa com a participação de ouvintes, trazendo questionamentos também aqui para os candidatos e candidatas.